Quem é a Laís Leão? Ai, gente, pergunta fácil pra começar. A Laís Leão é uma pessoa muito teimosa e que fica muito brava com as coisas. Então, nessa coisa de ficar muito brava e ser teimosa, eu acho que a Laís Leão acaba sendo uma pessoa que briga um pouquinho pelas coisas que acredita, assim, mas procura brigar dentro dos limites do respeito e do entendimento do outro, né? Porque o entendimento de cada um é diferente sobre cada coisa, então acho que a gente tem que tentar ser democrático e entender um pouco de cada um. Quais são seus projetos hoje? Ser uma jovem recém-formada no mercado de trabalho do Brasil, que é bem complicado, e projetos, tipo, sonhos, assim, a longo prazo, trabalhar mesmo por uma cidade mais justa e inclusiva para todo mundo. E realmente tentar que as pessoas se unam em prol de uma coisa maior, né? Não só pensar nas suas necessidades, nas suas vontades, mas que pensem no coletivo e pensem em como uma ação sua representa alguma coisa na vida de outra pessoa. Aos 24 anos, você está na lista europeia dos 16 jovens líderes mais influentes do mundo em 2018. Qual foi a sensação quando você soube que ia representar o Brasil no European Development Days? Honestamente, a sensação foi tipo, mano, eles erraram alguma coisa, não é possível. Eu fiquei assim, não, eu tô com muita síndrome de impostor, eu acho que isso tá errado, não tá certo. No momento que eu descobri, eu fiquei, nossa, mas eu tô falando coisas tão óbvias pra mim, por que isso seria um diferencial, por que eu representaria alguém por causa disso? Então foi um choque, assim, e foi uma mistura, assim, de choque, de meu Deus, o que está acontecendo, com um quentinho no peito, tipo, nossa, vocês estão me ouvindo, eu tô falando alguma coisa que faz sentido. Então, acho que foi um pouquinho, assim, de um pouco de cada coisa. Para quem não conhece o evento, né, qual que é o objetivo tem um nome em português? European Development Days? É uma conferência de desenvolvimento europeu. Então, eles têm um tema anual e eles discutem realmente o desenvolvimento econômico, sustentável, social da União Europeia. Ele é desenvolvido pela União Europeia, só que como a União Europeia tem laços e conexões no mundo inteiro, então eles dão pitaco no mundo inteiro. Então eles chamam gente do mundo inteiro para participar e para, né, sugerir, e basicamente eles discutem como a União Europeia vai investir o seu dinheiro. Então o desenvolvimento é diretamente atrelado à economia, então eles falam como que a gente vai usar a nossa economia para fazer alguma coisa. E foi nesse esquema, assim, que funcionou. Então esse ano o tema era as mulheres à frente do desenvolvimento econômico e social do mundo. E aí eles selecionaram, né, 16 jovens do mundo inteiro que tinham trabalhos relacionados a gênero e desenvolvimento. Cada um dos jovens tinha um tema específico. Então o meu era tipo mulheres no espaço urbano. Então por isso que eu fui para lá. Como foi apresentar esse projeto? O que é esse projeto, na verdade? Tá, então foi uma soma de coisas, assim, meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma pesquisa com 530 pessoas, tanto homens quanto mulheres, 80% era mulher, sobre o entendimento das pessoas com relação à percepção de segurança nos espaços públicos. Porque às vezes você está seguro num lugar, não vai acontecer nada com você, mas você tem a sensação de que você não está. E isso prejudica muito o uso do espaço, então a tendência é que as mulheres deixem de sair de casa, deixem de fazer as coisas por medo de acontecer alguma coisa com elas. E a pesquisa, a ideia era realmente entender se isso acontece com todo mundo, se isso acontece mais com as mulheres e como que acontece. Então, basicamente o resultado foi o esperado, né? As mulheres têm mais medo, elas fazem percursos maiores em prol da segurança, elas gastam mais tempo para fazer o que elas precisam para tentar percorrer um espaço mais seguro, perceptivelmente mais seguro. E a minha ideia era apresentar esses fatos e eu queria apresentar também como eu pretendo seguir com isso, né? Que o que eu fiz, essa pesquisa que eu fiz na faculdade, ela era uma pesquisa basicamente com homens e mulheres com um potencial financeiro relativamente alto, né? Se você for pegar a média do Brasil, eram classes consideradas mais altas.
E a minha ideia é que depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa ONG que trabalha em favelas. E eu percebi que a realidade da mulher periférica é muito diferente da mulher que vive na cidade formal, né? Então, a minha ideia era que eu consiga expandir essa pesquisa para a mulher periférica, para entender a diferença de percepção da mulher da cidade formal para a mulher periférica, que não ocupa a cidade da mesma forma. E por que a gente não ocupa, né? Por que a mulher periférica também não ocupa a cidade do jeito que poderia e deveria, do jeito que um homem ocupa. Então, foi isso que eu fui falar lá. E, inclusive, acho que minha maior surpresa, assim, foi que eu percebi que é muito difícil você estabelecer uma correlação entre gênero e espaço urbano. Porque é muito fácil você dizer que existe um problema de gênero relacionado à violência contra a mulher. É muito óbvio. É um problema, violência contra a mulher, inclusive o próprio nome diz. Agora, quando você fala que a cidade é violenta com a mulher, as pessoas bugam, assim. Elas ficam, tá, como assim? Aí você explica, tipo, a cidade, ela funciona assim e é muito mais difícil você ser mulher e andar na rua do que você ser homem e andar na rua. E as pessoas param e pensam, tipo, nossa, é verdade, eu vivi isso mulheres falam, eu vivi isso a minha vida inteira, eu passo perrengue na rua a vida inteira e nunca parei pra pensar que isso poderia ser um problema estrutural da cidade. Então, foi isso que eu falei e fui pra falar lá. Como foi conhecer a rainha da Espanha? Eu nunca pensei que eu ia conhecer uma rainha pra começo de conversa, mas foi massa. Valeu aí, rainha. A gente conheceu porque, como ele é um evento de desenvolvimento europeu, vários chefes de Estado da Europa vão e vários chefes de Estado do mundo vão também. Como a Europa tem muito relacionamento com a África, tinham muitos presidentes da África, de países africanos, né? Presidentes da África, de países africanos. E daí algumas rainhas fizeram aparições lá, e uma delas foi a rainha da Espanha. E tem toda uma pompa e circunstância, toda uma movimentação, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você pode... você tem que cumprimentar de um jeito, você tem... Então foi uma coisa muito inusitada, assim, tanto que as pessoas perguntam, como é que foi? Eu falo, foi muito doido, eu conheci a rainha da Espanha, esse é o grau de doido, assim. Mas ela é uma mulher incrível, assim. Eu achei incrível o simples fato dela ir de calça num evento, assim. Ser uma rainha e ir de calça. Fiquei, nossa, tipo, um terninho vermelho, assim. Fiquei, caramba, isso é uma rainha, né? É meio revolucionário. E foi muito interessante, assim. Ela tava muito interessada no... Tinha, basicamente, assim, nós éramos em 16... E tinham só 2 latino-americanos, eu, brasileira, e um menino de El Salvador. Então eu era a única sul-americana. E a grande maioria expressiva dos jovens, eles eram da África, porque tem uma relação muito próxima com a Europa, então grande parte do financiamento vai para países africanos e tal. E aquilo sempre chamava muita atenção no grupo, assim, era muitas das perguntas e por causa dos trabalhos e tudo mais. E eu achei muito diferente, assim, eu fiquei realmente surpresa do fato dela perguntar diretamente sobre a América Latina, lógico, né, pelo contexto da Espanha, pela direta relação da Espanha com a América Latina, mas perguntar, assim, ela virou pra mim e perguntou assim, tá, e me fala do Brasil. E isso não aconteceu, assim, e foi uma coisa que eu gravei, assim, esse momento, assim, que foi... Porque era sempre uma correria, né? Era tipo um oi geral, assim, oi, deixa eu ouvir um pouco de cada sua história. A gente falava rapidinho, mas ela ouviu rapidinho de todo mundo, virou pra mim e pro menino de El Salvador e perguntou, tá, eu quero ouvir de vocês dois. Eu fiquei tipo, nossa, legal. Então, foi bem diferente, assim, foi uma experiência que eu tenho certeza que se acontecer de novo vai demorar muito tempo. E possivelmente não aconteça de novo, mas foi bem diferente, assim, foi muito, muito legal. Legal, acho que é uma boa palavra. Foi legal. Você entrevistou 500 pessoas, né? E qual é a realidade das mulheres nas periferias, né? Quais são as principais dificuldades que elas encontram hoje? Acho que a maior dificuldade é realmente ter acesso, porque aquelas mulheres, elas se sentem muito, as que eu conversei, né, elas se sentem muito confortáveis na favela. A favela é o espaço delas, é o lugar que elas criaram, que elas ajudaram a criar, que os filhos andam na rua, correm na rua, e eu acho que o mais difícil para elas é sair, porque para elas a cidade formal, ela é opressiva.
Então, uma vez eu lembro que eu perguntei, assim, e você vai ali no centro? Perguntei pra uma moradora de uma favela em Araucária. Falei, como é que é pra você ir pra prefeitura, pra você ir na praça no centro? Ela falou assim, eu não vou, eu não gosto. Pra que eu vou fazer numa praça? Que pra quê? Não é pra mim. O meu lugar é aqui. Então, eu acho que, assim, o conceito de espaço público, ele é muito relativo, porque ele é público para quem pode acessar. Para quem não pode acessar, não é público. A pessoa não vai se sentir confortável. Uma mulher periférica numa praça pública, ela sente o mesmo desconforto que eu sinto ao ir para um estádio. Sozinha. Entendeu? Eu não vou pegar e vou assistir um jogo de futebol sozinha. Jamais. Da mesma forma que ela não vai pegar e vai numa praça dar rolê sozinha. E sentar numa praça e ficar olhando as pessoas passarem. Esqueça, não vai acontecer. Então eu acho que a maior dificuldade, não só para a mulher periférica, mas para todas nós, é o acesso. A gente não tem segurança em acessar qualquer lugar. E isso piora muito para quem está de alguma forma vulnerável na sociedade, porque a pessoa não é bem vista ali. Ela vai pro lugar, ela pode estar aí, mas as pessoas vão olhar torto. É o caso dos rolezinhos do shopping, tipo, vai dar rolezinho no shopping, você não tem que estar aqui, não é o seu lugar estar aqui. Então, mesmo que a pessoa vá, ela vai sentir que ela não é bem-vinda. Então, ou vai ter algum tipo de medo, né? Então, eu acho que esse que é a maior dificuldade, assim, que eu senti. As mulheres têm medo de ocupar o espaço. Isso. Intenso, bem intenso. E o que seria uma cidade inclusiva? Na lata, assim, seria uma cidade que ninguém tenha medo de sair na rua. Pela sua condição, assim. Uma cidade ela pode ser segura se você vai sair na rua e você não tem medo de ser assaltado. Agora, se eu sair na rua, eu tenho medo que alguém me assedie. Eu lembro do meu primeiro assédio, foi tipo, vívido pra mim na minha cabeça. Eu tinha 12 anos, eu tava andando de bicicleta na rua. Eu ainda tenho medo de andar de bicicleta na rua. Então, assim, todas as minhas amigas que eu conheço têm episódios com 12, 13, 14 anos. Então, às vezes mais novas até. Então, eu acho que uma cidade inclusiva é uma cidade onde a gente teoricamente consiga, teoricamente não, na prática, né? Consiga sair na rua sem ter medo. Eu não vou pensar duas vezes ao sair, assim. Se eu preciso sair de noite, eu preciso ter uma farmácia na frente da minha casa. Eu preciso ir na farmácia, eu penso, putz, mas agora talvez seja meio perigoso eu ir na farmácia. Não vou amanhã cedo. Porque de noite parece ser um pouco mais inseguro do que de dia. Então, eu diria que uma cidade inclusiva é uma cidade que as pessoas realmente tenham liberdade de sair, de usar essa cidade. Agora, em termos práticos, assim, eu acho que uma cidade inclusiva, ela vai desde a inclusão da pessoa com deficiência, por exemplo, ela tem calçadas que prestem, ela tem ruas que prestem, ela tem ciclovia, as pessoas têm uma forma de usar a cidade, ela tem espaço, né, pra pessoa usar, porque uma cidade, sei lá, tem só 5 vias de carro, uma micro calçada, aquilo não é uma cidade inclusiva, a pessoa não vai ter medo de passar ali, ela não vai ter pra onde correr. Eu tenho um espaço, eu tenho uma calçada, mas se um cara estiver me seguindo na calçada, eu vou fazer o quê? Eu vou correr pra onde? Vou me enfiar no meio de 5 vias de carro? Não vou. Então, são várias coisas, assim, é uma cidade permeável, acho que é uma cidade inclusiva, onde você tem espaço para entrar, você tem espaço para se expressar, você tem espaço para andar, você tem... e você sente seguro que as pessoas que estão ocupando aquela cidade também estão seguras da mesma forma que você. Então, não adianta nada uma cidade ser inclusiva para mim e não ser inclusiva para a mulher que está morando na favela. Então, eu acho que a gente só vai ter uma cidade inclusiva de verdade quando todo mundo puder andar nessa cidade de forma tranquila e sem ter medo. Ponto final. Você acha que é possível ter cidades inclusivas? E partindo do nosso contexto hoje, agora falando de Curitiba, que é uma cidade grande, como que você acha que é possível atingir isso? Eu acho que são muitos fatores. Eu acho que é possível, eu sou bem otimista em tudo, assim, então eu acho que tudo é possível, se as pessoas quiserem. Eu acho que a gente tem que partir dando pequenos passos, assim, lógico que muita coisa é cultural. Você se sentir segura na rua é você ter certeza que um cara não vai passar de carro e vai bater na sua bunda, assim, ou de bicicleta e vai bater na sua bunda.
E isso é uma coisa coletiva, né? Então a gente só vai conseguir uma mudança de verdade quando a gente tiver um coletivo razoavelmente consciente. Mas eu acho que muito é a questão da perspectiva, de quem está governando e de quem tem a tinta na caneta. Então, assim, no que eu estudei, grande parte dos problemas das cidades que a gente tem hoje, em termos de questões de gênero, eles são por causa da má gestão, assim. E não necessariamente uma má gestão, tipo, pra mim ela é uma má gestão, mas, enfim, em termos de eficiência ela pode ser que tenha sido boa, mas eu considero uma má gestão porque foi uma gestão basicamente masculina. Então, eu acho que uma gestão que pense só em 50% da população é uma má gestão. Então, assim, como a cidade já foi construída? A cidade é do homem, a casa é da mulher. Então, a mulher manda na casa, o homem manda na cidade, o homem manda na política, o homem manda na vida pública, o homem tá na rua. A mulher não estava na rua. Até poucos anos atrás, poucas décadas atrás, as mulheres não podiam sair na rua sozinhas. A cultura do engraxate na rua, antigamente, né? Hoje não tem tanto, mas o homem parava e ficava sentado na rua olhando para a rua. Se você vai na rua 15 ali, você ainda tem os senhores que vão lá engraxar o sapato. Você vai ver uma senhora engraxando o sapato? Não vai. Então, e a cidade ela sempre foi pensada sob uma ótica masculina, assim. A ótica masculina não é diferente da ótica feminina. Você vai ver o caminho que um homem faz, ele é diferente do caminho que uma mulher faz. Estruturalmente e socialmente. As mulheres hoje em dia, e antigamente com mais força, mas hoje em dia ainda, as mulheres têm um caminho muito mais zigue-zague, assim. A mulher vai de um lugar pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. O homem, ele vai da casa pro trabalho, do trabalho pra casa. E o uso da cidade dele é totalmente linear, assim. E esse é o estudo que se faz. Que o homem usa a cidade de uma forma literal. Então, o que importa é um ponto de início e um ponto de chegada. O meio, tanto faz, entendeu? Agora, a mulher, ela tá nesse meio. E ela que se ferra nesse meio. Então, em nenhum momento você vai ver um cara projetando uma cidade e falar assim, tipo, putz, esse cantinho pode ser perigoso. Esse cantinho, uma mulher pode se sentir segura aqui. Isso não vai acontecer. A não ser que tenha um monte de mulher em volta falando assim, tipo, presta atenção, que não vai ser bom. Uma coisa é você vai fazer um plano e no fim do plano você fala, putz, esqueci de falar um negócio de gênero lá, vou colocar um parágrafo. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Isso tem que ser pensado desde o começo. Da mesma forma que você vai fazer quando você vai fazer um projeto inclusivo para uma pessoa com deficiência. Se você quiser colocar as rampas de acessibilidade depois, você vai ferrar com o seu projeto. Você tem que pensar na rampa de acessibilidade desde o começo do projeto. Então, isso funciona para gênero também. Um espaço, uma cidade, um projeto, ele só vai ser inclusivo quando você consegue pensar na inclusão desde o começo. E isso a gente só vai atingir com uma mudança de consciência. As pessoas têm que entender e eu acho que faz parte de quem já teve o clique, já teve a sacada, falar, tipo, né? Falar, que nem minhas professoras faziam, e esse cantinho do estupro aqui. A gente ficava puto, porque vou ter que mudar o projeto inteiro por causa disso aqui. Mas daí hoje eu olho e falo, eu nunca mais faria uma coisa daquele jeito. Então, assim, e eu imagino que os meus outros colegas, homens inclusive, não fariam porque ouviram alguém falar que aquilo ali era um lugar perigoso. E eu acho que é uma questão de conexão, assim, eu acho que estruturalmente é questão de cultura e consciência. E essa consciência vai gerar pressão em quem tem tinta na caneta para fazer a coisa direito. Então, eu tenho muita fé que, assim, numa próxima geração a gente já tem um pouco mais, mudanças mais sólidas nesse sentido, assim. Mas o processo é lento, não tem jeito. A felicidade é diferente para homens ou para as mulheres? Por quê? Eu acho que sim. Eu acho que se a gente vivesse numa redoma de vidro não seria. Mas eu acho que como a gente vive numa sociedade que já tem construções sociais e tudo mais, sim. Eu vejo muito, assim, que a gente tem dois tipos de felicidade. Uma felicidade que você consegue adquirir constantemente, que é ocasionada por conforto, por privilégio, enfim. Que é, tipo, você ter aquela sensação de você estar tranquilo. Seria uma felicidade mais relacionada à tranquilidade, né? Não ter grandes estresses causados por fatores externos e tal. E momentos de felicidade, né? Que são aqueles pequenos lampejos de felicidade, assim. Então, assim, eu acho que na primeira questão é muito difícil para uma mulher se manter feliz, porque ela tem muito mais perrengue para aguentar. O medo constante que a gente tem de ocupar um espaço, de qualquer espaço que não seja o seu quadradinho,
ele interfere na sua capacidade de ser feliz, né? Porque você fica o tempo todo com medo. A pressão por corpos maravilhosos. Quantas amigas minhas eu tenho que têm noia de corpo? Então elas ficam 100% do tempo se medindo, se infelizes, não conseguem se olhar no espelho. Não tem como uma pessoa ser feliz desse jeito. Então a gente tem muitas imposições sociais que eu acho que fazem ser muito mais difícil uma felicidade estruturante feminina, assim. Mas, por outro lado, eu acho que a parte de ser dos momentos de felicidade, dos momentos de se abrir, dos momentos de ser uma pessoa feliz, assim, eu acho que é muito mais fácil quando você é mulher, porque a gente não tem tanta amarra. A gente tem a amarra de tipo, você tem que se comportar, porque senão as pessoas vão achar que você é fácil, sei lá. Existem essas amarras, mas quando a gente tá com pessoas que a gente tem conexão ou só entre mulheres, é muito mais fácil, assim. Se eu quiser sair dançando na rua, eu posso. Tipo, que mais que vão falar, tipo, meio doida essa daí, mas... Agora, se um cara sair dançando na rua, a pressão é outra, entendeu? Que esse cara, tipo... Sei lá, se o cara for hétero e vão achar que ele é gay. Não que isso seja um problema, óbvio que não é, mas a sociedade vê como um problema. E, enfim, muitas pressões, assim, de ser macho, né? Aquela coisa... Então, eu acho que, assim, é muito mais fácil pra mulher ter momentos de extroversão, assim, se ela quiser, né? Então, a gente tem muitas liberdades, assim, nesse sentido. Mas eu acho que num contexto estrutural seja um pouco mais difícil, assim. Então, vai de cada um, né? Mas se você vai olhar, os casos de depressão são muito maiores nos homens. Talvez as mulheres ainda consigam, essa coisa de conseguir se expressar um pouco mais, talvez afete diretamente na felicidade. Você se considera uma pessoa feliz? Sim. Felicidade é pastel. Felicidade. Eu posso comer um pastel se eu quiser, então eu sou feliz. Eu não tenho motivo pra não ser feliz. Eu tenho alguns problemas pontuais que vai lá, resolve, pronto. Eu acho que ser feliz não é um estado de êxtase o tempo inteiro, assim. Você não tem que estar, tipo, com um sorriso daqui a aqui o tempo inteiro pra ser feliz. Eu acho que ser feliz eu vejo muito ser feliz com um estado de tranquilidade, assim. Um estado de saber que tá tudo bem, né? Eu tenho pessoas que gostam de mim, pessoas que eu gosto. Eu tenho pessoas que eu considero porto seguro. Eu tenho amor, eu tenho carinho, eu tenho afeto, eu tenho amigos. Eu tenho privilégios que... infelizmente, me ajudam a ser feliz de alguma forma. Gostaria muito que não fossem privilégios, que fossem unânimes, né? Mas são algumas coisas que hoje em dia são privilégios e que garantem uma felicidade. Eu tenho uma casa, eu tenho água quente para tomar banho, eu não passo fome. Se eu quero comer alguma coisa, eu vou lá e compro. E coisas que poderiam atrapalhar minha felicidade, elas são as coisas que eu brigo por, né? Então, não só a minha felicidade, como a felicidade de outras pessoas que vivem as mesmas coisas que eu vivo, e não só as outras, né? Não só essas, mas também as pessoas que vivem mais perrengue do que eu, assim. Então, uma coisa que atrapalha a minha felicidade é quando um cara vem e me assedia na rua. Então, eu vou xingar esse cara até o fim da vida dele e isso vai parar um dia. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que seria muito egoísta da minha parte dizer que eu não sou feliz. Então, eu sou feliz. Considera um mundo mais feliz? Eu acho que o mundo mais feliz é quando a gente começa a conseguir olhar além do nosso umbigo e pensar na felicidade do outro e não só na nossa. Eu acho que muito que a gente pergunta eu sou feliz? Eu estou fazendo coisas que me fazem feliz? Eu estou feliz no contexto que eu estou? A gente é muito eu, né? Então, eu acho que um mundo mais feliz vai ser mais fácil no momento que a gente vai começar a pensar, tipo, a pessoa do meu lado está feliz, eu posso fazer alguma coisa para que essa pessoa do meu lado esteja feliz também? Porque às vezes você não pode, né? Ninguém vai salvar o mundo mesmo, sozinho. Então, a gente faz um pouquinho cada um. A felicidade, ela pode ser... Eu acho que ela só é real quando ela é coletiva, assim. Você não consegue ser feliz sozinho. Então, você tem que... A felicidade... Se você estiver feliz sozinho, você tem que pegar a sua felicidade e fazer alguém ser feliz com você, porque senão não faz sentido, né? Então, acho que é isso, assim. Não sei muito o que falar mais. Não sei o que falar mais. Acho que ia acabar falando que felicidade é pastel. Pastel. Obrigado. Imagina.